Vamos abrir a palavra do nosso Deus, livro de Gênesis, capítulo 8, versículo também de número 8, que é da liberdade de diaconato, para vir se aproximando do seu local de assento. Nós aqui priorizamos até o diaconato, para prestar bastante atenção naquilo que vai ser ministrado nessa noite, em nome do Senhor Jesus, com a graça de Deus. Quer dizer, os amados visitantes, sintam-se à vontade, casa é do Pai, sua casa também. Se alguém conversar com você com muito carinho, vai dizer assim, daqui a pouquinho a gente conversa, porque vai ser muito importante nós aprendemos um pouco mais dessa palavra, e Deus tem muito a fazer em nossas vidas, muito, muito, muito. Hoje vai ser um divisor de água para muita gente aqui na igreja. O culto de hoje, a mensagem de hoje, Deus para os nossos corações, vai ser um divisor de águas. Se hoje você colocar na sua mente e deixar Deus tratar no seu coração, você vai ver como Deus vai se manifestar na sua vida hoje, quando você hoje, ao final desse culto, vier dobrar os seus joelhos aqui na frente, você quiser fazer isso, é claro, como você vai amanhã ver a diferença na sua vida. Vai ser o domingo da diferença. Então, nós vamos aprender um pouco mais dessa palavra. Gênesis capítulo 8, versículo 8, diz assim: depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e colocou-a na arca novamente. Esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Você crê que esta é a palavra do nosso Deus? Crê? Então, desocupe as suas mãos, eleve ela aos céus, e vamos entregar para Deus uma adoração em salva de palmas, em glorificação, mais forte. Enquanto você está aplaudindo, glorifica a Deus, isso, adore a Deus mais forte, exalte o nome do Senhor, porque Ele vive, é para Ele, a Ele a honra, a glória, a majestade, todo louvor e toda adoração são para Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Assentai-vos. Irmãos, nós lemos aqui uma passagem um tanto quanto conhecida, onde fala no período em que o dilúvio estava se findando, onde Deus já havia mandado 40 dias e 40 noites de chuva, a tal ponto de exterminar toda a raça humana. Mas depois desses dias de chuva, as águas estavam muito altas ainda, e demorou bastante dias para Noé sair da arca. Ele tinha que ter certeza que as águas tinham abaixado, e ele então domesticou uma pomba, e ele solta ela para ver se ela ia achar algum lugar para pousar. E a Bíblia diz que ela foi rapidamente dar uma volta, e quando ela olha, não achou local nenhum para pousar, e ela volta para ele rapidamente. Ele colhe ela no seu braço e guarda novamente. Espera-se mais 7 dias, e ele solta novamente aquela pomba, e ela então saiu de manhã e voltou à tarde, em um breve espaço de tempo, e com um raminho de oliveira no bico. E ele colhe ela novamente, e espera mais 7 dias.
Daí mais 7 dias ele solta ela e ela vai, e ele nunca mais a viu, ela não volta mais, ela foi embora. Alguém pode dizer: pastor, o que tem a ver isso com a minha vida? Eu vim aqui hoje ouvir uma mensagem de fé, eu vim aqui hoje para Deus falar comigo, eu vim aqui hoje para que a minha vida mudasse. Eu estou cheio de problemas, cheio de coisas a resolver, estou cheio de coisas, né, que eu quero que Deus faça na minha vida. Tem alguém dizendo assim: eu estou com um problema financeiro. Tem aquele que diz que está com um problema emocional, sentimental, espiritual. Esse momento que nós analisamos aqui, dessas 3 vezes que Noé solta essa pomba e ela vai por 2 vezes e volta, e a terceira vez ela vai ser solta e não volta, ela simboliza, tipifica as 3 aparecidas mais famosas do Espírito Santo na terra. Existem outras vezes que nós registramos a presença do Espírito Santo, mas vamos falar as 3 mais famosas. Esta ação aqui simboliza, tem tudo a ver. Vou começar aqui mencionando para você as semelhanças. Quando o Espírito Santo ele é mencionado a primeira vez na Bíblia, significa quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Está quase nas primeiras linhas lá de Gênesis. E aí você vê a primeira aparição em falar do Espírito Santo, do Espírito de Deus. A segunda vez, que também tão famosa, quando Jesus vai se batizar, você conhece a história, ele vai descer o Jordão, João Batista está lá para batizar ele, e de repente o céu se abre, e em forma de pomba, desce o Espírito Santo sobre Jesus. E há também uma passagem rápida, quando se fala do Espírito Santo. Mas, no livro de Atos dos Apóstolos, é mencionado a partir do capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando Jesus já havia subido, tinha vindo aqui na terra, pregado, anunciado, feito discípulos, e ele então vai na sua ascensão, vai embora e larga os discípulos daqui, pregando, anunciando. Mas antes, ele falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos com o Espírito Santo. E eles vão para um local chamado cenáculo, porque cabia 100 pessoas, então a igreja cabia 100 pessoas, mas tinha 120, estava muito apertado, eles estavam lá orando, buscando, clamando, e a Bíblia diz então que o Espírito Santo vem, e o Espírito Santo não mais volta. Passa-se os séculos e séculos, chega até nós, e o Espírito Santo veio e não voltou, como uma pomba que Noé solta 2 vezes, volta, e na terceira ela não volta mais. E o Espírito Santo não voltou até hoje para os céus. Isso significa que todo aquele que crer, buscar, clamar, falar, todo aquele que invocar o nome do Senhor de verdade, Deus está pronto a atender. E Ele não vai mandar secretário, não vai mandar anjo, Ele vai enviar Ele mesmo na pessoa bendita do Espírito Santo. Quem querer dar um grito de glória, igreja? Então, eu gostaria que você, nessa noite, escutasse atentamente o que Deus quer falar com você, a respeito do Espírito Santo. Hoje, pela manhã, Deus me visita e fala assim: pastor João Marcos, hoje você vai falar sobre o Espírito Santo, qual a importância, qual o meio de se adquirir, como fazer para alcançar essa graça. E eu estava hoje lembrando sobre uma disputa que teve entre os discípulos, e desde o tempo de Jesus já havia essa história: quem seria o maior, quem seria o mais forte, quem teria mais autoridade, mais poder. E Jesus chega e ele tem essa decepção ao ver os discípulos disputando entre si, quem era o mais forte, quem tinha mais autoridade, quem era o maior, quem era o melhor. E aí Jesus corta eles e fala assim: olha, nascidos de homem e de mulher, aqui na terra,
ninguém veio maior que João Batista. Vocês abaixam o facho. Nascidos de homem e de mulher, nenhum ser humano na terra veio maior do que João Batista. E é interessante que João Batista, quando você tem a história dele na Bíblia, no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, você não vê ele curando ninguém, você não vê ele expulsando demônios de ninguém, você não vê ele fazendo chover, você não vê ele, fazendo parar de chover, você não vê ele, fazendo absolutamente nada de tão diferente. Mas Jesus afirma que ele veio como o maior na face da terra. Ninguém veio maior do que João Batista. Nenhum profeta que veio antes dele veio maior que João Batista. Elias, que fez descer fogo dos céus através da fé, não era maior que João Batista. Ninguém. Moisés, que toca no mar vermelho, ele se abre e é usado como instrumento vivo de libertador para salvar Israel, não foi taxado ou nomeado como maior que João Batista. Qual o detalhe, pastor? João Batista, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Cheio do Espírito Santo desde o ventre. A mãe dele, a dona Isabel, uma senhora de idade muito avançada e ainda estéril. E o marido dela, o senhor Zacarias, também de muita idade, sacerdote, homem de Deus. Então, foi revelado a ele, o sacerdote Zacarias, que ele ia ser pai de um menino. E esse menino ia ser aquele que ia preparar o caminho para o Salvador, chamado Jesus, o nosso Salvador. É aquele que iria batizar Jesus, é aquele que iria preparar as pessoas, preparar o caminho. E ele, mesmo sendo gerado por uma conjunção carnal, se você olhar, ele foi gerado por uma conjunção carnal entre Zacarias e Isabel, mas ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. É impressionante que ele era uma criaturinha ainda informe, não tinha se formado, não tinha ainda formado completamente para nascer, com 6 meses de vida, ainda falta muita coisa para a criancinha ela se tornar suficientemente capaz de formar todos os órgãos, para ele poder sair e ficar do lado de fora. Mas a Bíblia diz que nesse período, ele já era uma criancinha cheia do Espírito Santo. João Batista não teve que ninguém pregar para ele se tornar crente, para se converter. João Batista não teve que ninguém impor as mãos sobre ele para ele receber o Espírito Santo. Pelo contrário, ele dá um chute na barriga da mãe dele e a mãe dele é batizada, o milagre veio de dentro para fora. Você pode aplaudir ao Rei Jesus? Isso acontece quando Maria vai visitar Isabel, que é sua prima também carnal. Ela vai visitar a Isabel e chega lá. A Isabel, quando põe os olhos em Maria, a criancinha, que é João Batista, salta dentro dela, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e ela profetiza naquele momento, porque a unção estava para João Batista. Então Jesus explica que ninguém veio maior que João Batista. Então, pastor João Marcos, João Batista deve ter tido uma igreja com 10 mil membros, com 100 mil membros. Negativo. Onde ele pregava, pastor? Quando ele saiu no tempo de pregar, ele só para pregar no deserto. Prega para 1, prega para 2, prega para 3. Que coisa impressionante, que o que faz o ser humano crescer não é a quantidade de pessoas para quem ele prega. Dá para você entender que você pregando para 1, pregando para 2, pregando para 3 no seu trabalho, convencendo uma pessoa, a Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro. Então, o nome de João Batista foi crescendo, mesmo no deserto, mesmo que ele não estava pregando para muita gente, ele pregava para 1, pregava para 2, pregava para 3. Entenda o que Deus está falando conosco nessa noite. O que vai fazer o seu nome crescer, fazer você desenvolver espiritualmente, você ser um canal, um instrumento de Deus, não é você estar diante de uma multidão, mas sim a mensagem que você está pregando, se a inspiração dela vem de Deus, se a inspiração da mensagem que você prega para o seu vizinho, para a sua vizinha, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu filho, para todas as pessoas que estão ao seu lado, seja uma pessoa apenas,
seu nome está crescendo demais da conta diante do Todo-Poderoso. Pode ser que o homem não te valoriza, pode ser que ninguém vê, pode ser que ninguém da sua família também te dá valor, mas tem um negócio, ei, Deus está vendo como você está crescendo, como você está evangelizando e implantando o reino dele. Você pode aplaudir esse Deus por isso? Quando eu olho para isso, eu estremeço. Qual era a mensagem de João Batista? Uma só. Aí devia ter um monte de mensagem, pastor. Uma só. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. É a mensagem mais forte que você pode falar para uma pessoa. Meu filho, quer falar um negócio com você? Sua mensagem. Imagina você. Se arrepende. Se arrepende. Arrepende do que você fez. Toma uma decisão e conta comigo. Arrepende, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quando João Batista dizia isso, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, alguém poderia perguntar, quem está trazendo? Ele dizia, eu mesmo, porque ele sabia que era a representação máxima de Deus. Quando você chega para alguém e diz, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, você que está levando o reino dos céus é essa pessoa, porque você tem que ter certeza que você tem Deus na sua vida. Então, preste atenção, quando a pessoa, ela tem consciência disso, ela tem que entender que ela é um embaixador e uma embaixadora de Cristo. Já parou para pensar que, biblicamente falando, as condições que Deus nos colocou, a patente que Ele nos deu é de embaixador? O que é um embaixador, pastor? Vou te exemplificar rapidinho aqui. Um país tem que fazer negócios com outro país, negócios financeiros. Então, é escolhido pessoas capacitadas, que tenham condições legais, de ir até o outro país, chegar lá e dizer assim, eu sou representante deste país. O Brasil manda alguém para os Estados Unidos, chega lá, um embaixador e fala assim, eu sou um embaixador representante legal do Brasil. Vem alguém dos Estados Unidos aqui e fala assim, eu sou representante legal dos Estados Unidos, eu sou aqui a autoridade máxima nesse país, porque eu estou representando esse país. E o que é que Jesus fez conosco? Você, meus filhos, mesmo cheio de defeitos, mesmo cheio de problemas, mesmo cheio de lutas, mesmo cheio de provações, mesmo que você está aqui hoje pensando, como é que vai fazer para pagar a conta amanhã? Mesmo que você está aqui hoje pensando, como é que você vai fazer para conversar com seu filho, com a sua filha? Mesmo que você está aqui hoje dizendo assim, meu casamento não está bom, pastor. Mesmo que você está aqui hoje sentindo dor. Mesmo que você está aqui hoje pensando assim, eu não sei o que vai ser, porque está doendo, eu já gastei o que eu não podia. Ei, mesmo que você está aqui hoje com o coração apertado, porque tem algumas questões na justiça, que não deram sim para você, ou se deram, não te deram a resposta. Mesmo que você está aqui hoje cheio de falha, cheio de problema, a sua realização sentimental está esperando um pouco mais, porque não se realizou ainda, não se completou o que você quer ainda. Mesmo que está cheio de provação, cheio de luta, Deus está dizendo, olha, o recado para a minha igreja hoje é esse, eles têm que entender e tomar posse, que são meus representantes na face da terra, aonde o meu povo for, aonde ele colocar a palma da mão, a planta dos pés, eu vou abençoar, tudo que ele tocar vai ser abençoado. Quando ele abrir a boca na casa dele, ou ela abrir a boca na casa dela, e começar a repreender aquele mal, eu vou fazer ele meu representante, e tudo que está no céu vai vir sobre ele, e potestade das trevas vai cair por terra, todo mal vai ser desafiado, tudo aquilo que não presta vai ter que deixar de existir, de ficar perto, vai perder a viagem, porque em você está a unção do Todo-Poderoso, em você está a unção do Rei dos Reis, porque você é nada mais, nada menos do que o embaixador e a embaixadora do Cristo Todo-Poderoso. Você e eu somos embaixadores de Cristo. Quando você entende isso, você vai dizer igual João Batista, arrependei-vos, porque às vezes a pessoa tem condições de falar, arrependei-vos, mas não completa a frase, de medo, porque ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado a vocês
o reino dos céus. Porque o atrevimento dele era entender e crer que ele representava o reino dos céus. E isso, hoje, nos dias de hoje, está sendo um dos maiores desafios. Porque a pessoa não crê que representa o reino dos céus. A pessoa, muitas das vezes, diferente do que nós ouvimos aqui agora, ele não tem coragem de acreditar ou crer que ele representa o reino dos céus. Às vezes, alguém diz assim: vai na loja tal e compra no meu nome. E a pessoa tem coragem de ir lá na loja e falar assim: ó, eu vim comprar aqui, porque eu vim comprar no nome do fulano, no nome da ciclana. Aí a atendente duvida: será? Qual o telefone dele? Aí você fala: pode ligar, porque ele me deu o nome dele, ou ela me deu o nome dela. Aí você desafia: liga aí então, liga agora, está aqui, ó. Você liga, põe para falar, fala com ele, fala com ela. Sim ou não? Porque você acreditou que recebeu aquele nome, você acreditou que você representa aquela pessoa. Mas às vezes as pessoas têm dificuldade de entender e reconhecer que ele é um representante de Deus, que ela é uma representante de Deus. Então, neste momento agora, nós vamos, em nome do Senhor Jesus, repetir isso aí, para ficar gravado na sua mente hoje, sem entender que você é representante de Deus. Fala assim: eu sou representante do Deus vivo na terra. Você pode aplaudir ao rei por isso? Mais forte. Nós somos representantes do Deus vivo, nós somos embaixadores do Deus vivo. Se você olhar a história de Billy Graham, ele, como um dos maiores pregadores da história, ele faleceu há pouco tempo, agora com mais de 90 anos. Ele, em uma de suas mensagens, ele conta que no auge do seu ministério, ele estava tão conhecido no seu país, que eles chegaram a apontar ele como um dos possíveis candidatos a presidente da república. Sabe o que ele respondeu? Ele disse assim: eu não quero ser rebaixado, eu já sou embaixador de Cristo, eu já represento o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É impressionante isso, mas essa é a história. E aí, João Batista exercia a humildade. Apesar de ele pregar com tanta intrepidez, tanta coragem, a Bíblia diz que ele então, ao ver as pessoas chegando até ele para se batizar, ele dizia assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vai vir aquele que é mais poderoso do que eu, vai vir aquele que eu não sou digno de pegar as sandálias deles e carregar, nem para lavar, nem para limpar, nem levar a 1 metro de distância. Eu não sou digno de tocar na sandália dele. E ele sim, esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele está falando de Jesus. Então ele se colocava no lugar dele. Por que ele era grande então? Porque ele se exaltava? Não, porque ele conhecia o seu lugar. Quando você conhece o seu lugar, né, você se torna uma pessoa humilde de verdade, não para as pessoas verem, mas para Deus reconhecer que você realmente é humilde de verdade mesmo. Você se coloca no seu lugar, você começa a ser alguém que vai crescendo, e só Deus pode calcular o seu tamanho, só Deus, ninguém mais. E aí, voltando a falar do assunto da pomba que Noé soltou, disse também que uma das vezes que o Espírito Santo aparece, né, até Jesus através de uma pomba, simbolicamente em forma corpórea de uma pomba. E eu fiquei pensando, por que Deus escolheu uma águia, né? Uma águia que enxerga, né, 360 graus, enxerga para lá, enxerga para cá, enxerga para tudo, nunca é surpreendido. Ela voa acima das tempestades, ela é mais forte, hein? Ela consegue caçar muito mais. Nunca se ouviu falar, né, em hipótese nenhuma, que ela foi presa de alguém. Ela é sempre o caçador. Ela nunca é a caça, ela é o caçador, a caçadora. E Deus escolhe uma pomba para representar o Espírito Santo. Por quê? Porque a pomba, Jesus disse assim: se você quiser um conselho, sejam prudentes como uma serpente, prudentes, mas simples como uma pomba. Nada é mais simples do que uma pombinha, já viu?
É legal você ver, você ficar olhando, né? Às vezes a gente fala, não fica alimentando, não, fica vindo todo dia, vai vir mais para cá, e dá doença, daquilo outro. Tudo bem, isso é coisa de agora. Mas nada é mais simples do que uma pombinha. Então, por quê? Porque a simplicidade está impregnado em quem tem o Espírito Santo. E Jesus reprisa, prudente como uma serpente, para dar o passo certo, não o bote certo, mas o passo certo, para você ter a conversa certa, para você, né, ter a atitude certa, no momento certo. Espera. A serpente, Jesus mandou imitar no sentido de esperar a hora certa para ela agir. Ela não dá o bote, né? Ela não age fora da hora. Ela fica inerte ali por muito tempo para ela agir na hora certa. E às vezes o cristão é tão precipitado. Às vezes o cristão, ele mete os pés pelas mãos. Eu vou lá conversar agora, age de cabeça quente. Não, nós temos que imitar o que Jesus falou. Agora, mais uma característica forte da pomba. A pomba, ela não tem fel. Já preguei isso aqui umas 2 vezes, um ano ou 2 atrás. A pombinha não tem fel. É o único ser vertebrado que não tem fel. O que é o fel, pastor? É uma espécie de bolsinha que todo animal tem, inclusive a gente também tem esse compartimento na gente, esse órgão na gente, que fica ali as enzimas, tipo uma soda cáustica, que é liberado ali, a conta-gota que é liberado ali de forma necessária somente para digerir os alimentos, para que tenha digestão. Então, todo animal tem, né, uma bolsinha como nos animais fala fel, no ser humano eu não sei como fala. Aí, ela é uma bolsinha que ali carrega enzimas, tipo uma soda cáustica, grosso modo falando, que é liberado aquelas enzimas para diluir os alimentos que nós ingerimos, para fazer digestão. Só que a pombinha não tem fel. Por que não tem? A Bíblia diz que ele escolheu a pombinha, por quê? Porque um animal, quando sofre um acidente, quando acontece um acidente ou um incidente, e aquele animal for prensado, esmagado, aquele fel estoura e ele contamina todos os órgãos, estraga todos os outros. O amargor daquele fel, quando é estourado, estraga todos os outros órgãos que tem dentro daquele animal. Inaproveitável. Mas a pombinha, ela pode ser esmagada, ela não tem fel, ela não causa amargor, ela não tem contraindicação se ela for esmagada. Que coisa impressionante. E Jesus, ele está dizendo, né, que ele não tem contraindicação, porque as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Fala comigo, as bênçãos de Deus, ela enriquece e não acrescentam dores. Então, o Espírito Santo, ele é essencial para a sua conduta de hoje, você vencer em qualquer área for. E você tem que ter essa consciência disso, que o Espírito Santo tem que ser mais importante do que o seu patrimônio. O Espírito Santo tem que ser mais importante do que o seu casamento. Não que você vai desfazer do casamento, não, mas o Espírito Santo tem que ser mais importante do que os seus sonhos, do que os seus projetos. Quando Davi erra, e ele errou muito feio, a Bíblia diz que ele vai escrever o Salmo 51. E lá no versículo 11, ele fala assim: se o Senhor quiser, o Senhor tira o trono, o Senhor tira a coroa, tira o exército, o Senhor tira a minha casa, o Senhor faz o que o Senhor quiser, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque ele sabia que nas condições que ele estava, não lhe dava direito de ter o Espírito Santo. Ele começa dizendo no versículo 10: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Depois ele fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque ele sabia que do jeito que ele estava, ele não teria salvação, ele não tinha alegria da salvação. E o cristão que tem alegria da salvação, ele é diferente. O cristão que tem alegria da salvação, que tem o Espírito Santo com ele, pode ser que tem dia que as coisas estão difíceis, pode ser que tem dia que você sai para receber e não recebe. Você fala: mas maior que está em mim, o que está no mundo. Pode ter dia que o médico não te dá uma notícia boa, mas você vai dizer:
mas maior que está em mim, o que está no mundo. Quem tem o Espírito Santo, quem tem a alegria da salvação, quem tem a alegria da salvação, quem tem o Espírito Santo, ele não vai desanimar por nada. A doença chega, ele é capaz de dizer assim: ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado, que é a tua palavra, me consola. Ei, quem é de Deus é assim. Quem tem o Espírito Santo é assim. Quem tem o Espírito Santo, ele não desanima fácil. Está todo mundo desanimado na casa dele, mas é quem tem o Espírito Santo fala assim: mas nós vamos vencer. Mas Deus mandou falar aqui que nós vamos vencer essa batalha. Deus está me usando aqui para dizer: olha, nós vamos vencer essa batalha, a vitória é nossa em nome de Jesus. Operando Ele, quem impedirá? Está todo mundo dizendo não vai ter jeito, mas quem tem Deus fala assim: vai ter jeito sim, porque olha, toda ferramenta preparada contra mim não vai prosperar. Quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo fala isso. Quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, nem se Deus mandar ele sair da igreja, ele sai. Sabia disso? Porque aconteceu isso aqui. Jesus um dia mandou os discípulos embora, ficou tão chateado. Ele estava pregando, né? Pregando para muita gente mesmo, mais de 5.000 pessoas. De repente, ele disse assim: hoje eu não vou multiplicar pão e nem peixe. Aí o pessoal falou: como é que é? Esse homem hoje não vai dar pão, não vai dar peixe não? Porque no dia anterior ele tinha dado multiplicado pão e peixe. No outro dia ninguém foi trabalhar, foram atrás dele. E ele falou: não, hoje eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Hoje eu sou a água da vida. Hoje, quem tem sede, vem a mim e beba de graça. Eles olharam e falaram: esse homem está doido, esse homem está doido de tudo. Não vai dar pão, não vai dar peixe. Eles foram indo embora. Cara, ele preparou uma grande mensagem para pregar. Mas aquele dia ele ficou revoltado. Jesus, como homem, aquele dia ele ficou chateado. Foi saindo, sai 100, 200, 300, 1.000, 2.000, todo mundo indo embora. E ele com a mensagem preparada, só porque não ia fazer milagre naquele dia, daquele jeito que eles queriam, porque a palavra já é um milagre. E aí eles foram todos embora, e Jesus olha então para os discípulos e falou assim: vocês também não querem ir embora não? Ele mandou eles embora. Vocês também não querem ir não? Pode ir também. E eles olharam e disseram assim: para onde ou para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Amém, queridos? Quem tem o Espírito Santo, nem se Deus mandar ele embora, ele vai, irmão. Quem tem o Espírito Santo, ele entende que ele não pode, né, às vezes, alcançar tudo o que ele quer no momento que ele quer, mas ele está contente. Ele consegue ser feliz comendo aquela comida simples, enquanto aquela pessoa que está com tanto recurso, ele está praguejando, ele está revoltado, ele está insatisfeito. Ele consegue às vezes ser feliz com roupas simples. Ele consegue deitar na sua cama e dormir e falar assim: paz, eu me deito, eu logo pego no sono. Ele consegue no meio do problema, no meio da dificuldade, entender: olha, já não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Quem tem o Espírito Santo, irmão, até as coisas que ele não sabe pedir, não sabe como pedir, ele fala assim: Espírito Santo, eu não sei como decidir essa. Eu não sei se eu fico nesse emprego ou se aceito outra proposta. Eu não sei se esse relacionamento que começou agora de namoro, eu posso ir em frente ou não posso, porque se está fazendo mal para mim ou não está. Eu preciso que o Senhor ore por mim. E a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 26, ele dizendo assim: ó, você pode não saber nem o que você vai pedir, mas o Espírito Santo, ele vai orar por você com gemidos inexprimíveis. Leia comigo, olha: da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Esse Espírito que ajudará é o Espírito Santo, ó. Da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Sim ou não? Tem esse momento na nossa vida? Tem, irmão. Então que você não sabe o que é melhor. Quantas e quantas vezes eu falei: Senhor, decide para mim, o que o Senhor fizer está bom. Eu não sei como fazer, eu não sei como decidir, eu não sei como que eu vou conseguir. Então, olha lá, porque não sabemos como vem pedir, mas o mesmo Espírito Santo, intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Não é para ninguém saber. É aquele momento que você está chorando aos pés do Senhor. É aquele momento que a lágrima está descendo. É aquele momento que você está trancado no quarto. O pai não está vendo, a mãe não está vendo, o esposo não está, a esposa não está, o filho não está, ninguém está vendo. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Meu Deus, qual decisão que eu vou tomar? Meu Deus, como agir? Está apertado, está difícil. Meu Deus, não sei como fazer, qual decisão tomar neste momento. O Espírito Santo Todo-Poderoso, Ele está intercedendo por você, e você pode ter certeza, se sair do seu controle, Deus pega o controle e aciona o botão certo, e a decisão dele é melhor do que a nossa. Você pode aplaudir ao Deus Todo-Poderoso? Ei! Mas aí, tem que ter o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, até na hora da oração que você não sabe o que pedir, Ele pede para você. Olha só, até o que você não sabe o que pedir, como pedir, Ele vai resolver para você. Ele vai ter a palavra final, interceder por você. Ei, mas atenção, não é venha buscar o Espírito Santo. Se algum pregador prega dessa maneira, tem que ser entendido. Por isso Jesus diz assim: examinai as Escrituras. Ah, eu leio a Bíblia. Não, ler é uma coisa, examinai as Escrituras. Como é que um exame é feito no laboratório? Se é compatível com isso, se não é compatível com isso. Vamos fazer o exame direitinho aqui. Vamos ver qual é o material, o que vai ser usado. Ele é alérgico a isso ou não é alérgico a isso? Como é que estão as taxas? Exame, examinai as Escrituras. Então, escute, não é venha buscar o Espírito Santo, mas recebereis o Espírito Santo. Então não é venha buscar o Espírito Santo, Ele manda buscar o reino. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Você busca o reino. Você, nós somos orientados a buscar o reino. Mas buscai primeiro, não é segundo, primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Por isso, lá em Atos 1:8 fala assim: mas recebereis poder, mas recebereis o Espírito Santo. Então, escute, como é que faz então, pastor? É porque o mundo não está pronto para receber o Espírito Santo. Como é que acontece então? Vou te dar um exemplo. Você chega na sua pia e vê um copo lá, esse está limpo. Vamos supor que esse copo aqui está sujo, em cima da pia, vazio, mas sujo. Esse está cheio, mas vazio, sujo. Você tem coragem de abrir a geladeira, pegar uma água limpa, gelada, cristalina, uma água leve, pH aproximado de 10, e você colocar aquela água limpa naquele copo sujo? Sim ou não? Não. Você faz isso? Quem faz isso? Não. Você certifica-se que o copo está limpo. É ou não é? Você vai lá, pega detergente. Em alguns copos, irmãos, que às vezes a gente até rejeita. Tem copo que você pega e está tão sujo, graxa de alguma coisa. Chega a oficina, já viu o copo de oficina, como é que é, irmão? Os bastidores de uma oficina, não são todas, né, irmão? Hoje usa muito, os motoristas aqui sabem o que eu estou falando, os motoristas. Chega na oficina, pode tomar água, tem água ali. Aí você procura os copos descartáveis, é claro, né? Mas não tem descartável, está aquele em cima da pia, lá que eles mesmo bebem, mas todo mundo bebe, eles estão acostumados. Mas a gente não bebe, sim ou não? Entre eles, não liga não. Um pega a mão de graxa, outro vai lá e pega, é ou não é? Sim ou não? E vai assim mesmo. Mas os de fora não bebem. Você fica preocupado, não, vou lavar, aí você vai lavar, você procura. E mas essa bucha também, você está passando essa bucha aonde? Essa bucha também não está confiável. Aí você vai olhar, vou usar minhas mãos. Aí tem gente que faz o copo comprido. Eu sou contra copo comprido, irmão, que o dedo não vai até lá embaixo. Falei, meu Deus do céu, aí fica um tanto assim, seu dedo aí. Falei, aí você começa a sacudir. Daí a pouco você fica com nojo, quer saber? Vou tentar beber na mão mesmo. Minha mão, você lava a mão, vamos ver se bebe na mão mesmo. Vamos ver se os outros estão bebendo na mão mesmo, né? Aí, sim ou não? Irmão? Por quê? Você fica preocupado, o copo está sujo, não está confiável. Às vezes, você desiste dele. Mas aí, hoje aqui, dentro dessa mensagem, nós somos a vasilha. Nós somos o copo. E se o copo estiver sujo,
o Espírito Santo não vem. Se a gente não se purificar, aí ele não vai vir. Então, não é venha buscar o Espírito Santo, é mais recebereis o Espírito Santo. Mas o mundo lá fora não pode receber o Espírito Santo, porque o mundo está do jeito que o inimigo gosta, porque o mundo jaz no maligno. Então, o copo está sujo, a vasilha está suja, e o Espírito Santo querendo vir, querendo ocupar, mas tem que se purificar. A gente tem que se purificar, porque se você se purificar, você vai ter a vasilha pronta para o Espírito Santo chegar. Então, qual é a indicação? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então escute, buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, Jesus disse que desses 2 mandamentos depende toda a Bíblia. Se você falar assim, pastor, a Bíblia é tão complicada, eu não consigo entender aquilo tudo, cumpre pelo menos então esses 2 mandamentos, você vai para o céu. Você cumprir esses 2 mandamentos, você vai para o céu. Só esses 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Isso encaixa em qualquer assunto. Amar a Deus sobre todas as coisas, você vai nunca trocar Deus por nada. Amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, sobre está acima. Deus está acima do seu serviço, Deus está acima do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Deus está acima do seu sonho, Deus está acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus não é quando está tudo mais ou menos, não. É conta bancária lá em cima, estou firme com Deus. Conta bancária lá embaixo, estou firme com Deus. Está doente, estou firme com Deus. Não está doente, estou firme com Deus. De qualquer maneira, amar a Deus sobre todas as coisas. Está ruim, está bom, está difícil, todas as coisas. Olha, não deu certo a faculdade, não deu certo o namoro, não deu certo o casamento, não deu certo, todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí é o primeiro e maior mandamento. E agora amar o seu próximo como a si mesmo. Você se ama muito, não se ama? Sim ou não? Você olha no espelho assim, você se ama muito, não? Muito, né? Claro que sim. Então, vamos lá. Se você se ama tanto, você vai amar o seu semelhante como a si mesmo. Então, não vai haver adultério, não vai haver mentira, porque o que você não quer para você, você não quer para o seu irmão. Amar o teu próximo como a si mesmo. Você não vai haver roubo, porque você ama o seu patrão como você mesmo. Não vai haver nada. Porque então, se você amar a Deus sobre todas as coisas, nada tira você da presença de Deus. Nada é mais importante. Você não troca um culto por nada. Nada é mais importante do que a presença de Deus. E amar o seu próximo como a si mesmo, você vai se preocupar com as pessoas igual a você. Não adianta você estar comendo filé mignon e a pessoa que está do lado comendo filé miau, gato. Não adianta, né? Sim ou não? Não pode, né? Verdade, irmãos. Então, você vai cumprir esses 2 requisitos, buscar o reino. Para quê, pastor? Porque se você buscar a Deus de verdade, mas de verdade mesmo, você vai encontrar. E aí eu gostaria de exemplificar para você aqui, de uma forma simples. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas me permita falar de novo. Por favor. Se você já ouviu, que bom. Se não ouviu, né? Você vai ouvir agora. Eu ouvi um pregador um dia falar um negócio, eu nunca mais esqueci, mas acho que eu nunca mais vou morrer com isso. Ele disse assim, olha o que ele falou. Ele disse assim: às vezes nós buscamos muito mais as coisas de baixo do que as coisas de cima. Eu estou pregando aqui nesse momento sobre buscar o reino de Deus. E aí ele deu exemplo. Você quer ver uma coisa? Ele disse assim: quando o seu celular só tem 1% de bateria, vai desligar, começa a apitar. O meu está apitando agora com 10%. Não sei se está tão bom, com 10% e começa a apitar já, pedindo bateria. Vamos lá. Quando começa a apitar pedindo bateria, a pessoa sai procurando a casa inteira e perguntando: você viu meu celular, o meu carregador? Você viu meu carregador?
você vê meu carregador, eu tenho que receber uma ligação aqui, eu tenho que ligar para uma pessoa, eu estou esperando, eu não quero ficar sem celular, eu fico incomunicável, não posso ficar. E aí você procura. Ele falou assim: se você buscar a Deus, no mínimo, como você busca um carregador de bateria de celular, eu acho que vai melhorar demais a sua vida, mas demais. A sua vida espiritual vai crescer abundantemente, porque ninguém quer ficar sem. Se existe alguém aqui que fica sem, é uma exceção, parabéns para você. Mas na maioria, na grande maioria, não fica sem. Então, queridos, eu vou te falar um negócio. Qual é o caminho então, pastor? O caminho é receber o Espírito Santo e se purificar. Como que você se purifica? Jejum e oração. Fala assim comigo: jejum e oração. Fala mais forte: jejum e oração. Eu estava até lembrando hoje que o jejum e a oração faz a gente receber coisas que há muito tempo nos incomoda, faz a gente tomar posse de questões que há muito tempo aquilo nos atrapalha. Você quer ver uma coisa? A Bíblia nos conta a respeito de um jovem lunático, problema de cabeça, porque o inimigo ora pegava aquela criança, aquele adolescente, jogava ele no fogo, e ele ficava todo queimado. Ora pegava aquele menino e jogava na água, o pai tinha que sair correndo, nadando atrás dele, e ele queria suicidar constantemente, porque o diabo falava na cabeça dele que tinha que suicidar. E aquela criança, aquele jovem, não ouvia a voz de mais ninguém, a não ser do diabo que estava na cabeça dele. Veja só, muitos anos aquele homem sofrendo, e o pai vendo assim: meu Deus, como é que eu vou fazer para o meu filho ser liberto? Então ele pega o menino e não encontra Jesus naquele momento, e leva até os discípulos, e os discípulos não puderam expulsar os demônios que estavam naquele jovem. O pai, insatisfeito, volta para casa. O menino vai piorando, ora cai na água, ora cai no fogo, ora agressivo, estava uma coisa incontrolável. Aí esse mesmo pai vai até Jesus, toma uma decisão de ir até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele fala algo assim: eu levei o meu menino que sofre desde que era muito novinho, desse jeito, eu sofro com isso há muitos anos, mas eu levei até os seus discípulos, eles não puderam expulsar. Jesus fala assim: ó geração incrédula e má e perversa, até quando estarei convosco? E ele expulsa então os demônios daquele menino, e o homem vai embora alegre, agradece, despede, vai embora. O menino volta ao estado normal, fica livre de todo aquele mal, aquela tragédia, aquela desgraça. E aquele pai vai alegre para casa. E aí os discípulos perguntaram, envergonhados: Senhor Jesus, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? E Jesus explica assim: tem casta de demônio que só vai ser expulso com jejum e oração. Resumindo, tem problema que atinge muitas pessoas, que só vão ser resolvidos com jejum e oração. Fala comigo: tem problemas que só vão ser resolvidos através do jejum e da oração. Não tem jeito, irmão, não tem outro caminho. Se houvesse uma terceira opção, eu te falaria, mas não existe outra mão, outro caminho. Causas ou coisas que nos atrapalham há muito tempo. Quantas batalhas eu já venci quando eu travei uma oração? Você também passou as suas experiências, mas quando você colocou em Deus, falou assim: quer saber? Eu vou me colocar agora, vou me lançar, eu vou me entregar de verdade para Deus, sem reserva, não é mais ou menos não, de verdade mesmo. Tem coisas que nos atrapalham muito, e as pessoas vão se arrastando: não está dando para levar, vamos levando. Ei, põe um basta hoje, põe um ponto final nisso hoje. Hoje nós vamos iniciar um trabalho aqui de jejum e oração, baseado na fé de quem? Na fé de Daniel. A Bíblia diz que desde o primeiro dia que Daniel aplica o seu coração, desde o primeiro dia, são ouvidas as palavras de Daniel. Mas Daniel, ele clama a Deus, e Deus falou: eu vou te abençoar, Daniel, eu vou te revelar coisas de milhares de anos para frente. Daniel, você é muito desejado lá nos céus, você é um escolhido. Mas a bênção não chegava, estava travada. A Bíblia descreve como o príncipe da Pérsia. Vou te explicar, vou te mostrar agora aqui. O príncipe da Pérsia, que neste texto que vou abrir agora, é uma representatividade de Satanás, de Lúcifer,
que Deus havia mandado a bênção para Daniel, mas ela ficou travada. Tem muita gente com a bênção travada. Tem muita gente, cara. Tem muita gente que às vezes luta com a força do braço, às vezes desanima em vir na igreja à toa, e esquece que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades das trevas. Esquece que se ele tiver de verdade firme com Deus, Deus vai honrar a fé dele, Deus vai abrir as portas. Mas às vezes a pessoa fica um tempo e depois para, vai mais um tempo e depois para. Ei, há uma batalha constante para você firmar-se em Deus, para que as opressões não parem, não consigam. Abre por favor Efésios 6:10. Eu vou te mostrar uma coisa aqui, antes de abrir em Daniel lá, olha, Efésios capítulo 6, versículo 10, você vai ver que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades das trevas, nos lugares celestiais. A luta acontece nos lugares celestiais. Livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 10, está falando exatamente disso. Se você quiser abrir na sua Bíblia também, que às vezes o computador trava um pouquinho, não é culpa dela, ele trava mesmo um pouquinho, né? Mas aí se abre a sua Bíblia, se você quiser abrir na sua Bíblia, é importante. Efésios, capítulo 6, versículo 10, se você tiver a Bíblia aí, será de extrema necessidade, agora neste momento. Efésios, capítulo 6, versículo 10, nós vamos ler o que está escrito nessa palavra. Eu vou abrir aqui, ó. Se você quiser abrir aí, ó. Efésios, capítulo 6, passa Coríntios, ó. Foi? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas, as inteligentes, quem acha que o diabo é burro, as inteligentes ciladas do diabo. 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, as pessoas que nos prejudicam não são nossos inimigos. Não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, vírgula, onde a luta nos lugares celestiais. A luta não acontece aqui, quando você dobra o seu joelho é aqui, mas a luta acontece nos ares. Se você não sabe, existem 3 céus. Que é isso, pastor? Vou explicar. 3 céus. O céu que a gente vê, que tem lua, sol, noite e dia, chuva, enfim, azul, dia e noite, esse é o céu que a gente vê. O segundo céus é onde acontece essa batalha, aonde legiões de demônios ficam operando para tentar atrapalhar, tentar destruir. E o terceiro céu é onde está Deus, o trono do nosso Deus. Então, a luta acontece, você dobra os joelhos aqui, mas a luta acontece nos lugares celestiais. Versículo 13 agora. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha lá, o dia mau vem para todo mundo. E havendo feito tudo, eu prego muito isso aqui, ficar firme. Pastor, estou orando, estou buscando, jejuando. Pastor, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo tudo que eu posso. Olha lá, havendo feito tudo, ficar firme. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: fica firme, meu irmão, vigia, meu irmão, fica firme, continua firme, continua vigiando. Mas vamos ver então aqui no livro de Daniel o quanto que isso atrapalhou ele, o quanto que isso realmente atrapalhou Daniel. Vamos ler aqui Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3. Daniel capítulo 2, versículo 3. Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3. Leia comigo, olha. Vou encerrar agora, hein? Vou orar com você. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. A palavra triste não está dizendo que ele estava chorando ou lamentando, não. Nesse caso aqui, ele está falando de abstinência. Você vai ver mais à frente, olha, versículo 3.
alimento desejável não comi. Ele está fazendo um jejum. Nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Agora, Daniel 10, 12, versículo 12 agora aí. Só pular para o versículo 12. Isso, 12. Daniel está lá orando, está lá buscando, está clamando, está falando com Deus. Ele estava movido a falar com Deus. Versículo 12 agora acontece. Ó, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Deus está dizendo: se você aplicar o seu coração hoje, dizer, hoje eu quero a mudança, hoje é o dia é o dia da mudança da minha vida, hoje, acabou, hoje é o dia. Deus está dizendo: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você colocou em prática de verdade, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Deus vem por causa das nossas palavras. Oh, aleluia, Deus vem por causa das nossas palavras. Então, dá um glória a Deus bem alto em nome de Jesus. Isso, mais forte. Deus vem por causa das suas palavras. Dá um glória a Deus bem alto. Versículo 13 agora, e o último desse momento que eu vou ler aqui, olha. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que representa o inimigo, ela, me resistiu 21 dias. A luta foi aonde? Nos lugares celestiais. O príncipe do reino da Pérsia, Satanás, olha lá, me resistiu. O anjo está vindo trazer a bênção. Desde o primeiro dia, Daniel, que você aplicou, volta o 12, irmão, para os irmãos entender, porque era bem devagar, olha. Então me disse, Daniel, olha lá, então me disse, não temas, Daniel, o anjo está falando para ele, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras. A bênção tinha saído lá desde o primeiro dia, e Daniel estava orando, 21 dias orando, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Olha lá, 21 dias. Olha. 21 dias, as 3 semanas que Daniel estava orando, lá embaixo, de joelho, não comi nada. Eu não estou mandando você ficar de jejum sem comer nada 21 dias. Não fazer esporadicamente. Alguns não podem fazer jejum de alimento, faz jejum de carne. Eu não posso, vou tirar um hábito, eu vou ficar 21 dias sem internet, eu vou ficar 21 dias sem WhatsApp, eu vou ficar 21 dias, né, sem entrar no Facebook, eu vou ficar 21 dias, é até mais difícil, sim ou não? É muito mais difícil hoje você ficar 21 dias sem entrar em redes sociais, sem ver notícia, do que você ficar 21 dias sem comer uma coisa que você gosta. Porque aquela coisa que você gosta, né, come naquela hora, ou não come, ou comendo ou não, aquele prazer ou não prazer, aquela negativa, passa daí a pouquinho, sim ou não? Passa, mas se você tem um hábito, se você quiser se aproximar de Deus, se purificar, se você quiser se desligar desse mundo, para o copo que está um pouco, dando umas manchinhas, não está todo tem umas manchinhas querendo, né, crescer um pouquinho, você vai purificar para vir o Espírito Santo, aí você vai se afastar desse mundo perdido. Vamos lá, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, quem que é Miguel? O arcanjo Miguel, só tem um, o arcanjo Miguel. Deus enviou reforço, um dos primeiros príncipes dos céus, ela, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veja só, quando o anjo chega para falar para Daniel, fala assim: Daniel, há 21 dias atrás, era para ter chegado. Quantas pessoas podem dizer assim: pastor, eu estou aguardando um milagre, uma benção há muito tempo, eu estou aguardando uma resposta há muito tempo. Mas tem muito tempo. Daniel só recebe essa bênção porque ele estava, se você ver o versículo 12, depois lê na sua casa com calma, se você ler o versículo 12, ele estava em oração, ele estava clamando, dedicando a Deus, ele estava falando:
eu estou aqui, eu vim te buscar, eu vim te clamar. E o anjo fala, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração. Então hoje pode ser seu primeiro dia. Hoje pode ser seu primeiro dia. E desde hoje vai ser ouvida as tuas palavras. E a proposta aqui hoje é 21 dias de jejum. Sem comer, pastor? Por alguns minutos, por algumas horas, se você aguentar. Eu faço jejum de alimento. Às vezes faço na parte da manhã, né? Claro que na parte da manhã. Tem aquele que faz jejum de alimento e de líquido também. Tem aquele que faz jejum de refrigerante. Tem aquele que toma remédio ou dá fraqueza ou dá tonteira, não pode fazer jejum de comida, ele faz jejum de um hábito. Então, é só um meio de você chamar a atenção de Deus. E nesse propósito aqui, nós vamos colocar uma tarefa, além do jejum que você vai fazer, claro, se você quiser fazer. Nós vamos pegar o livro de Atos dos Apóstolos, que é onde veio o Pentecostes, veio o Espírito Santo, e nós vamos ler um capítulo por dia. É pequeno. Amanhã você vai começar. Você que vai fazer isso. Amanhã, lê o capítulo 1, segunda-feira. Terça-feira, o capítulo 2. Quarta-feira, o capítulo 3. Quinta-feira, o capítulo 4. Sexta-feira, o capítulo 5. Sábado, o capítulo 7, né? 6, né? 6. Domingo, capítulo 7. Isso vai dar até o 14 dias, você lendo 1, porque ele é um pouquinho maior. Quando chegar no 14, for para o 15, você vai ler o 15 e o 16 em um dia, o 16 e o 17 no outro dia, o 18 e o 19 no outro dia, e quando terminar os 21 dias, que dia que vai terminar, pastor? O jejum de Daniel, dia 12 de dezembro. Fala comigo, 12 de dezembro. Fala assim, 12 de dezembro é o dia de entregar a minha vida ao Senhor e receber o cumprimento das promessas. Entregar toda a minha vida, de todo o meu ser. Nesses 21 dias vai ter uma purificação muito grande na igreja. Nesses 21 dias de clamor, de busca, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, onde Deus mandou o Espírito Santo. Se você ler Atos 2, Atos capítulo 2, você vai ver que foi no livro de Atos dos Apóstolos que Deus mandou o Espírito Santo para a igreja. Ele nunca mais voltou. Ele veio e nunca mais voltou. Sabe que dia que ele vai sair da igreja? Quando Jesus buscar a igreja. No arrebatamento ele vai embora. Quando ele buscar a igreja para o arrebatamento, aí o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Aí não. Quem ficar vai passar pela grande tribulação sem o Espírito Santo, sem a força de Deus, sem a terceira pessoa da Trindade. Mas nós estamos preparando, não é para passar pela grande tribulação, mas sim para subir com Jesus. Amém, igreja? Para ser transformado, para ser alcançado por Deus. Então, eu gostaria que você ficasse de pé agora em nome do Senhor Jesus. Isso. Fica sobre os seus pés. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. O diaconato pode ficar onde está também, irmão. Pode ficar por enquanto aí, só um pouquinho. Hoje o diaconato vai trabalhar agora só na hora de nós ir embora. Mas por enquanto, vamos fechar os nossos olhos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Eu gostaria que você começasse a se apresentar diante de Deus, buscando a presença de Deus, falando com Deus. Você tem que entender que você precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não consegue mesmo. Deus, ele vai trabalhar na sua vida de forma extraordinária. Deus vai cuidar de você. Deus vai se manifestar na sua vida. Deus vai cuidar de você de uma forma toda especial nessa noite. Deus vai fazer de você mais que vencedor, mais que vencedora. Não importa os problemas, não importa as provações. Hoje é o dia D, é o dia da mudança, é o dia do renovo, é o dia da resposta, é o dia do agir dele na sua vida, é o dia da manifestação dos céus. Com os olhos fechados.